4 tipos principais de trapeamento que garantem o armazenamento seguro dos gases nas formações geológicas: o trapeamento estrutural, o trapeamento residual, o trapeamento por solubilidade e por mineralização. Cada um deles desempenha um papel fundamental na retenção dos fluidos em subsuperfície. O trapeamento estrutural é um mecanismo geológico formado por deformações nas camadas rochosas que criam barreiras físicas naturais capazes de reter fluidos em subsuperfície. Essas deformações são causadas por processos tectônicos e desempenham um papel fundamental no armazenamento em subsuperfície de petróleo, gás natural, CO2 e hidrogênio. Entre as principais estruturas associadas ao trapeamento estrutural estão os anticlinais e as falhas. As falhas atuam como importantes armadilhas estruturais. Elas ocorrem quando as rochas se fraturam e se deslocam, fazendo com que as camadas de rochas reservatório fiquem em contato com as camadas de rochas selantes. Nesse caso, a própria falha pode servir como uma barreira lateral, bloqueando a migração dos fluidos. Já os anticlinais são dobras geológicas em formato de arco, onde as camadas de rocha se curvam para cima, criando uma armadilha natural para os fluidos. Quando o topo do anticlinal é coberto por uma camada impermeável, os fluidos migram para o ponto mais alto da estrutura e ficam retidos no reservatório, tornando essas formações uma das armadilhas mais comuns em reservatórios convencionais. Essas estruturas geológicas, combinadas com a presença de rochas reservatórios adequadas e camadas selantes eficientes, garantem que o trapeamento estrutural seja um mecanismo confiável e amplamente utilizado para o armazenamento seguro de fluidos em subsuperfície. Agora vamos falar sobre o trapeamento residual. O trapeamento residual ocorre quando parte do gás injetado permanece preso na formação geológica após a sua injeção. Ou seja, quando nós injetamos o gás na formação geológica, ele vai expulsar o fluido que já estava presente naquela rocha, que já estava presente naquela formação. Ele vai mover esse fluido, tirando ele da sua posição original e movendo ele para outro lugar. Porém, após a injeção cessar, esse fluido ele retorna para a sua posição, ele retorna a ocupar aquele volume que ele ocupava antes. Assim, ele deixa bolhas de gás residual para trás. Uma das propriedades da rocha que vai ser de extrema importância para o trapeamento residual é a molhabilidade. A molhabilidade é a tendência de um fluido de aderir a uma superfície. É quando a rocha vai exibir uma forte preferência por uma fase. Então, temos aqui uma imagem que mostra, temos uma rocha, na qual tem um fluido que está todo aderido à superfície dessa rocha, na qual está todo colado, que vamos dizer que é a água. Logo, essa rocha está exibindo uma preferência à água, ela está sendo molhável à água. E temos outro fluido aqui, o vermelho, que não está colado na superfície da rocha. Logo, podemos dizer que é o óleo, né? Esse fluido vermelho. Logo, vamos dizer que essa rocha não é molhável ao óleo. Tem uma outra situação aqui abaixo, na qual temos uma rocha e temos esse fluido preto, que vamos dizer que é o óleo, que está todo colado na superfície da rocha. Logo, essa rocha é molhável a óleo e não é molhável a água, que é esse fluido que está bem separado da superfície da rocha. Essa propriedade, a molhabilidade, ela é influenciada pela rugosidade e pelos poros e fissuras que vão estar presentes na superfície da rocha. A molhabilidade, ela afeta a capacidade do reservatório de produzir, ou seja, se a rocha é molhável a óleo e não é molhável a água, sendo a água o fluido na qual vai ficar solto nesse reservatório, temos a produzir mais água do que óleo, já que o óleo vai ficar todo colado na superfície da rocha. Porém, se temos uma rocha que é molhável a água e não é molhável a óleo, onde o óleo que vai ficar solto, temos a produzir mais óleo do que água. Dificilmente uma rocha ela vai ser molhável aos fluidos que nós estamos injetando no reservatório, o CO2, o gás natural e o hidrogênio.
Outra propriedade de grande importância para o trapeamento residual é a capilaridade. A capilaridade vai ocorrer nos meios porosos dos reservatórios de petróleo e vai ocorrer quando tiverem 2 ou mais fluidos immiscíveis. A força capilar, ela vai ser responsável por prender o gás dentro de bolhas nos poros. A pressão capilar, ela vai manter o gás na sua posição, ou seja, ele não vai ficar caminhando pelo reservatório, ele vai ficar estático na posição dele. E isso vai impedir que as bolhas se fundam, ou seja, não tem a possibilidade dessas bolhas se unirem e formarem um grande bolsão de gás. Não, elas vão ficar presas e separadas uma das outras. E dentro desse processo, vamos ter presente o ciclo de drenagem e o ciclo de embebição. O ciclo de drenagem vai ocorrer quando injetamos o gás e ao injetarmos esse gás, ele vai expulsar a água que já estava presente nos poros do reservatório. Ou seja, nessa etapa, nós vamos ter um aumento na saturação do gás, que é o fluido que estamos injetando, e uma diminuição na saturação da água. Ou seja, vamos ter um aumento da saturação do fluido não molhante e uma diminuição na saturação do fluido molhante, que é o fluido que já estava presente no reservatório. Já no ciclo de embebição, é quando a injeção do gás para e assim a água pode retornar para a sua posição de origem, para o local na qual ela já ocupava antes. E nesse processo, vamos ter um aumento da saturação da água e uma diminuição na saturação do gás. Aqui vamos ter um aumento na saturação do fluido molhante, já que a água está retornando para a sua posição, e vamos ter uma diminuição na saturação do gás. Trouxemos aqui uma imagem que representa o funcionamento do ciclo de drenagem. Temos esse fluido azul, que vamos considerar o gás, e o fluido laranja, a água, que já estava presente no reservatório e que é o nosso fluido molhante. Então, ao injetarmos, do ciclo de drenagem, nós injetamos o gás nos poros do reservatório e assim ele vai ocupando todo o volume de poros do reservatório e vamos ter um aumento na saturação de gás, como vocês conseguem ver nessa imagem final. Os poros estão quase todos ocupados pelo gás e uma diminuição na saturação de água. Ou seja, nós vamos ter um aumento da saturação do nosso fluido não molhante, que é o gás que está sendo injetado, e uma diminuição na saturação do nosso fluido molhante, na qual o gás ele está expulsando toda a água que já estava presente nos poros do reservatório. E após o ciclo de drenagem, vamos ter o nosso ciclo de embebição, que é quando a injeção do gás para e a água retorna para a sua posição e para o volume que ela ocupava antes. Então, conseguimos ver aqui, ó, a água voltando e ocupando o volume que ela ocupava antes, até ocupar quase todo o volume e deixar, como eu disse, bolhas de gás residual para trás. É importante também lembrar que quando estamos falando de fluidos dentro dos poros dos reservatórios, nós temos que saber que esses fluidos eles vão tomar caminhos preferenciais. Então, muitas pessoas têm um conceito e acham que quando estamos falando de movimentos dos fluidos dentro do reservatório, eles estão indo bonitinho. Então, eles estão ocupando primeiro todo esse espaço, depois todo esse espaço, depois todo esse espaço, mas não é desse jeito. O fluido ele vai tomar caminhos preferenciais. Então, consigo dizer que a água ela está vindo por aqui, ela está vindo por aqui, mas ela não está vindo aqui pelo meio. E por conta desses caminhos preferenciais que eles vão deixar essas bolhas de gás residual para trás. Então, essas bolhas de gás vão ficar para trás e a água vai voltar e ocupar todo o volume que ela já ocupava antes. Apresentado esses conceitos, vamos ter o efeito
da esterese. A esterese contribui para manter o gás retido. Ela vai ser a diferença entre os processos de drenagem e embebição. Aqui trouxemos um gráfico que nos mostra no eixo X a saturação de água. Temos a curva 1, que nos apresenta o processo de drenagem, e a curva 2, que nos apresenta o processo de embebição. No processo de drenagem, vamos ter uma diminuição na saturação de água, pois justamente é no processo de drenagem que vamos estar injetando o gás e a água vai estar sendo expulsa pelo gás que está sendo injetado. Logo, vamos ter uma diminuição na saturação de água. E no processo de embebição, já vamos ter um aumento aqui. Vamos ter um aumento na saturação de água, pois é desse processo que a água retorna a ocupar aquele volume que ela já ocupava antes. Porém, vocês conseguem perceber que existe aqui uma diferença de saturação, que a saturação da água que volta não é a mesma antes do processo de drenagem. Isso vai ocorrer porque quando a água volta a ocupar aquele volume que ela já ocupava antes, não vai ser mais o mesmo volume, pois agora vamos ter bolhas de gases residuais também ocupando aquele volume. Logo, quando a água retorna, ela não vai conseguir ter a mesma saturação, ocupar aquele mesmo volume. Por isso que vamos ter aqui essa diferença de saturação que vai nos apresentar a esterese. Por fim, iremos apresentar os efeitos do trapeamento residual no armazenamento de CO2 e no armazenamento de gás natural e hidrogênio. No armazenamento de CO2, o trapeamento residual é um processo seguro, pois vai garantir que parte do gás injetado permaneça imobilizado, reduzindo assim os riscos de vazamento. Já no trapeamento residual, ele vai ser mais seguro que o trapeamento estrutural, pois o estrutural depende de barreiras geológicas vulneráveis. No armazenamento de gás natural e hidrogênio, o trapeamento residual vai fazer que parte do gás fique preso em bolhas dentro dos poros da rocha, assim reduzindo os riscos de vazamento. Porém, o trapeamento residual também vai alterar a produção de gás natural e hidrogênio, já que parte desse gás vai ficar retido dentro do reservatório, não conseguindo ser acessado novamente.